Olá, internautas. No mês de novembro, agora passado, eu estive por 15 dias em Cuba. Fui lá para testemunhar, fui lá para ver a situação que se encontra aquele país governado pelo socialismo. Em 1959, houve lá em Cuba uma revolução, da qual foi implantado o sistema socialista. Os líderes desta revolução foram o advogado Fidel Castro, seu irmão Raúl, que hoje é o presidente, Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Praticamente, esses quatro foram os líderes da grande revolução, com os revolucionários da época lá, e tomaram o poder do presidente Fulgêncio Batista. Foi uma situação de terror, onde os revolucionários conseguiram convencer o povo cubano que eles iam salvar as vidas de toda aquela gente, que Cuba seria um paraíso. Mas o que nós vimos lá é o inferno na terra. Vocês podem ver, na sequência, a entrevista que eu dei para um jornalista da cidade de Maringá, no Paraná, onde eu faço uma explanação geral da situação hoje em Cuba. E nos próximos programas que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou fatiar. Então, vou fatiar o agronegócio, vou fatiar as indústrias, o comércio, a religiosidade, a cultura. Então, eu vou levar para vocês a real situação que se encontra Cuba. Então, se vocês querem receber essa importante informação que eu trago de Cuba, vocês se inscrevam no meu canal. Dê lá um like se gostou, se não gostou, diz que é um dislike, né? Façam os vossos comentários que quiserem e a gente vai se encontrar aqui no canal para muitas informações para vocês entenderem o que é o sistema socialista. Gente, sem sombra de dúvida, eu digo para vocês, se o inferno for tão ruim quanto Cuba, meu Deus. Fiquem bem, até o próximo programa. Hoje nós temos um assunto muito importante e um convidado muito especial, um amigo de Concórdia, Santa Catarina, que tem uma grande experiência de vida e que fez uma viagem a Cuba. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre as circunstâncias pelas quais passa esse país, até porque é curioso em relação ao que pode acontecer com o futuro do nosso país, o nosso Brasil. Por isso, quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Fiorello Roviário. Seja bem-vindo, meu amigo Fiorello. Olá, doutor Jove. Que prazer poder estar conectado e falando contigo. E aproveitar, obviamente, saudar a toda a gente aí dessa cidade maravilhosa, Maringá, no Paraná. Muito obrigado, Fiorello. Olha, antes da gente começar a falar sobre os assuntos importantes, que é o nosso tema de hoje, eu queria que você desse uma breve história de quem é o Fiorello, para que a nossa audiência possa saber com quem nós estamos conversando. Bem, o Fiorello é um contador estabelecido em Concórdia, já há 44 anos na atividade, e sou também professor. Vamos começar de novo? Pode falar, Fiorello. Começa de novo. Ah, meu Deus do céu. Não. Sem problema, Fiorello. Ó, quem é o Fiorello? Ok. Eu sou o Fiorello Roviário, contador estabelecido em Concórdia, Santa Catarina. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Produtividade e Qualidade Total, pós-graduado em Recursos Humanos e também MBA em Gestão Empresarial, com experiência também de 16 anos lecionando na faculdade nas matérias de Contabilidade Geral, Auditoria e Custos. Muito bem. Então,
já deu aí para você perceber que nós não estamos falando com alguém que não entende das coisas, mas sim com alguém muito especial. Eu sei que você escreveu um livro que fala sobre a reengenharia do Brasil. Esse livro é importante até para o que a gente vai conversar daqui a pouco sobre Cuba. O que fala esse livro? Jovem, talvez é uma ousadia minha querer salvar o Brasil. Esse livro fala sobre a reengenharia no Brasil. A reengenharia eu aprendi quando fiz a minha pós-graduação de produtividade e qualidade total. Nós precisamos reengenhar a administração pública do Brasil. Isso no tocante financeiro, né? Aspecto financeiro e econômico. Exatamente. Para evitar fraudes, botar controles como se controla uma grande empresa. E isso é possível. Mas é longe de ser isso uma realidade pela situação que vivemos hoje. Até por curiosidade, essa semana o Tarcísio de Freitas falou uma frase que vem bem a isso que você falou. Ele falou assim: o Brasil tem jeito, é só trocar o CEO. Com certeza, muito bem colocado, exatamente. Que é gestão, né? O que você fala no livro é gestão. O livro Reengenharia para o Brasil, na visão de um contador, ele visa, além de melhorar a eficiência administrativa e financeira do Brasil, ele vem também com uma ideia de acabar com os privilégios dos nossos homens públicos, que eles ganham mais de privilégios do que de salário, na maioria das vezes. Perfeito. Agora, vamos entrar no nosso assunto, Fiorello, porque eu tenho certeza que quem está assistindo está curioso para saber. O Fiorello mora em Concórdia, é uma cidade bonita que eu conheço. Santa Catarina nem se fala, o estado que é Santa Catarina, e o Brasil, não é? O país. E aí você teve uma ideia de ir para Cuba. De onde veio esta ideia? Antes de você falar qual foi a sua experiência por lá. Como foi isso? Você teve uma ideia, convidou amigos, participou de uma excursão? Qual é o projeto que você fez para isso? Numa conversa de empresários, 2 empresários de Concórdia e 2 empresários de Chapecó, a cidade vizinha aqui, de Concórdia, Santa Catarina, surgiu a ideia de nós irmos numa excursão, não é tanto para passeio, mas sim para estudar e entender o socialismo ao vivo, o socialismo, como é que funciona nos países. E escolhemos Cuba para ver. Então, durante 12 dias, andamos por Cuba, entendendo a situação do sistema comunista lá. Só não voamos para a Venezuela porque fomos desaconselhados pela agência de viagem que seria pouco seguro voar para a Venezuela nesse momento lá. Mas o roteiro estava feito para Cuba e Venezuela. Tá certo. Bom, vocês saíram daqui para passar 12 dias. Você já me respondeu uma pergunta que eu ia perguntar. Passar 12 dias lá. Você e mais 4 empresários, se não me engano, e as esposas, é isso? Não. Só fomos nós empresários. Só os homens, as esposas não foram. Foram 4 empresários, eu e mais 3, e fomos lá com o objetivo de trabalhar, buscar informações, conhecer. Só que tivemos um problema na chegada já. Fomos avisados que não poderíamos gravar, tirar fotos, fazer documentários, nada, porque corríamos risco de cadeia. Então, eu consegui tirar 45 fotos escondido através dos vidros do ônibus, através de uma forma meio escondida, e, ao regressar, escondi o meu celular no meio das roupas da mala e consegui trazer, então, umas 45 fotos, mas mais nada que isso pude fazer por causa da exigência lá do país, das normas deles internas lá. São as regras, e você está num país que você não conhece, não sabe o que vai acontecer, então já bate um pouquinho de medo ou não? Muito medo, porque o medo da população lá contagiou nós lá. O povo cubano, eles têm medo até de levantar a cabeça. Puxa, e é um povo oprimido,
perdido no mundo, um pouco sofrido, com fome, sem esperança. Olha, situação catastrófica vimos lá. Vocês ficaram em Havana, Havana, capital. Havana foi o ponto de chegada, mas andamos depois para no sul, rumo ao sul, para conhecer o interior e o agronegócio lá, por 150 quilômetros. E depois fomos ao norte por 280 quilômetros, para conhecer, porque o país Cuba ele é longo em extensão e pouco largo. Isso. Então, nós fomos conhecer, queríamos ver o agronegócio, queríamos ver a indústria, queríamos ver o comércio, queríamos ver o serviço, e queríamos ver como as pessoas vivem lá e produzem lá. E o que nós não vimos, vou te contar depois. Ô Fiorello, mas aí vocês estavam em Havana como base, viajavam, voltavam, mas sempre dormiam em Havana? Não. Não, posamos em outros lugares, Tá. nos hotéis do governo. Em outros lugares também. Hotéis 5 estrelas, porque tinham luz. Hotéis mais econômicos não tem luz à noite, não tem internet, não tem nada. Não tem um barzinho assim para tomar uma cerveja à noite, como a gente faz em Concórdia? Não tem isso? Não tem luz à noite lá. Nós não tínhamos coragem de sair à rua, porque é tudo escuro, é semi-escuro. As praças são escuras, as ruas são escuras, não tem luz à noite lá. Só tem luz à noite nos prédios do governo e nos homens do governo, naqueles 3% da população cubana que vive nas mordomias, e o resto do povo fica no escuro à noite. E muitas vezes não tem água. É uma coisa assim bem delicada lá. E a comida, Fiorello, como vocês passaram na questão alimentar? Bem, a comida para os turistas é boa, é muito boa, é muito boa. O turista lá é tratado pelo governo como heróis, como assim, fomos muito bem tratados, porque lá tudo é do governo. Então a gente podia sair para almoçar de meio-dia, porque de meio-dia é claro. E fomos descobrir que os restaurantes são do governo. Perfeito. Nenhum cubano pode ter alguma coisa em seu nome. Pode ter alguma empresa, pode ter terra, pode ter agro no negócio. Nada. Tudo é do governo. Mas tem movimento, tem lojas, tem... E o restaurante é bem frequentado, como que é? Não. O restaurante é pouco frequentado, somente por turistas. Zero, nenhum. O povo não vai lá porque não quer ou porque não tem condições? Não tem dinheiro. O povo é pobre e está passando fome. Para você ter uma ideia, doutor Jovem, não existe em Havana nenhuma farmácia, nenhuma loja de roupas, nenhuma loja de eletrodomésticos, não tem nem um instituto de cabeleireiro, nem um instituto de beleza, nem uma oficina mecânica, nem o que mais. Não tem nada. O cubano não pode trabalhar autonomamente, não pode ter o seu negócio. Ele só pode trabalhar para o governo. Imagina uma cidade morta, acabada, triste e com os seus cidadãos amedrontados pelo governo. E esses tipos de estabelecimento que você falou aí, não tem nem mesmo do governo? Quer dizer, nada na rua assim para o pessoal frequentar, nada? Não tem nada, jovem, não tem nada. Lá é pior do que você imagina, do que eu imaginava. Aquelas cidades antigas dos faroestes, filmes de faroeste, que a gente olha assim, aí o vento vai carregando um galho de árvore no meio da... assim? Então, veja bem, de 1959 a 61, o Fidel Castro e o seu irmão Raul e o Che Guevara, junto com muitos revolucionários, tomaram Cuba, derrubaram o presidente, na época, Fulgêncio Batista, e implantaram lá, em definitivo, dia 1º de janeiro de 61, o sistema socialista. E lá,
neste ano, foram tomadas todas as propriedades dos civis. Tudo passou a ser do governo. Então, e eles passaram a chamar isso aí de ditadura do proletariado. É o povo que manda, mas, na verdade, o povo não manda nada. Não manda nada, e o povo é um povo com medo e assustado. E veja que um dos primeiros atos do Fidel Castro, como comandante do socialismo cubano, foi fechar todas as igrejas e todas as entidades religiosas. Segundo orientações e informações do nosso guia, que também se limitou a falar por medo, não se tem notícias públicas sobre quantos padres foram mortos e quantas freiras foram mortas e quantos pastores foram mortos, porque passou a ser um país fechado, regime fechado, e que quem faz a lei lá é o governo. Então, não existe uma legislação. A lei é o governo. Então, imagina quanto foi triste ver fechando igrejas, fechando templos religiosos e não ter a notícia de quantos religiosos foram mortos na época. Outra situação que me chamou a atenção, doutor Job, é que quem tinha propriedade, que resistia a entregar para o governo, eram mortos, sem nenhuma cerimônia. O Che Guevara foi, segundo a história deles lá, foi o maior cruel, sanguinário assassino da época. Ele era o comandante lá do sistema, né? E tem assim relatos assim muito, muito, muito tristes da população que resistia. Então, quem tinha 2 casas era entregue ao governo, ficaria com uma para morar e uma era do governo para colocar gente para morar. Quem tinha 2, 3 apartamentos ficava com um e dava o outro para o governo. Mas o que foi bem duro de ouvir, quem tinha uma casa maior, que chamavam de mansões lá, tinha que dividir aquela casa com mais 1 ou 2 famílias. Poxa. E o que tinha dentro da casa, os talheres, as comidas, as roupas, tinham que ser divididos em partes iguais. Então, imagina você estar morando numa casa confortável, da qual você trabalhou muitos anos para construir, para morar bem, e vem o governo e coloca gente estranha dentro da tua casa. E que essas pessoas não vão trabalhar para repor as coisas. Não, só vão. Lá ninguém mais trabalha. Ninguém mais trabalha. Trabalho, né? Não tem trabalho. Exatamente. Doutor Jovem, lá, depois da Revolução, ninguém mais trabalhou, não porque não tinha vontade. O governo não deixa produzir nada, não deixa montar uma empresa, não deixa você botar um negócio e não deixa você produzir. O agro lá foi totalmente acabado. De ponta a ponta, não tem um pé de milho, não tem um pé de soja, não tem um pé de trigo, não tem um pé de cana, que era grande exportador de açúcar lá antes de 1959, exportava muito commodities, ou seja, produtos primários do agronegócio. Nós vimos lá grandes quantidades de terra plana, como tem no Paraná, como tem no Mato Grosso, terras preparadas, tudo abandonado. Grandes áreas de plantação de arroz de água, grandes áreas, tudo abandonado. Quando a gente chega num lugar assim, né? Quando a gente chega num país ou numa cidade, quando a gente viaja, né? Normalmente a gente pergunta lá, qual que é o foco da economia aqui? Qual que é do que vive? Então, no país, Cuba, você consegue responder essas perguntas? Do que eles vivem? Do que vive o país? Tá. Então, o povo cubano, primeiro, vive num ambiente muito poluído pelo medo. Primeira situação. Eles não são nada. O governo reduziu a população a 0. O sistema
socialista reduz as pessoas a ratos, totalmente dependentes do governo. Puxa. Como vivem? Os que sobraram lá vivem da ajuda de quem conseguiu ir embora, de familiares que vão embora. Eles mandam alguma roupinha, algumas comidas que não estraga. Por quê? A cadernetinha que o governo dá, tem uma cadernetinha que dá uma cestinha básica para cada cidadão cubano, não dá para uma semana. Não consegue, estão passando fome. Então, o que eu acho lá? Aquilo vai implodir. Lá não tem mais o que fazer lá. Há 70 anos, um prédio sem manutenção, está tudo caindo. Poxa vida. Eu ia perguntar isso. Como é que fica a manutenção dos prédios? Não, ninguém faz nada. Público? Ninguém faz nada porque não tem dinheiro para nada. E nem o próprio governo faz. E o povo foi educado a não fazer nada. O povo foi educado a votar para eles e tudo mais, e viver com o que o governo dá. Então esse povo aí, quer dizer, vamos dizer assim, a raça cubana não acabou ainda, não implodiu ainda, porque tem gente nascendo, é isso? Não. Em 70 anos isso, cara? Não. Nasceu, em 70 anos, nasceram algumas pessoas, obviamente, mas eu não vi nenhuma mulher grávida. Por quê? Porque lá é a mulher que escolhe se vai ter filho ou não. Ela pode abortar quando ela quer. E o nível assim da promiscuidade é enorme lá, em função da pobreza e da necessidade de comida. E as ruas são limpas? Tá. As ruas, em grandes partes das esquinas, grandes quantidades de lixo, mas eu falo assim, em caminhões de lixo, um cheiro insuportável, até com presença de urubus e tudo mais, e bichos. Bem, lá em Cuba, Jovem, uma coisa me chamou a atenção. Não vimos nenhum cachorro, não vimos nenhum gato. Aí pedi para o guia, por que não existiam esses animais lá? Porque comeram todos. Então, olha a fome do povo lá. Não tem. O povo comeu os gatos e os cachorros. Então, imagina a situação que está. Por quê? Não tem comida. Mas tu vai me perguntar como o povo vive lá. E não tem essa ajudinha do governo? Não é suficiente? A caderneta que eles têm, eles ganham uma cestinha básica. Mas essa cesta básica não dá para nem meio mês, segundo a informação deles lá. Eles passam muito mal. Eles vivem com a ajuda dos cubanos que foram embora, dos parentes, que mandam ajuda para eles lá que trabalham nos países vizinhos. Imagina que 4 milhões de cubanos voltaram para suas origens na Espanha. E um número que não foi nos informado oficialmente, mas através tem mais de 2 milhões ao longo desse tempo de pessoas alocadas em países vizinhos. Porque lá, jovem, lá vai implodir. Aqueles prédios todos vão cair ao longo do tempo, porque não tiveram manutenção. Lá, as pessoas não podem trabalhar. Elas devem trabalhar para o governo só. Agora, não tem emprego. Do jeito que você me fala, quer dizer, o governo a única fonte de dinheiro, a fonte de renda é o governo, porque não existe trabalho, não existe comércio, não existe agricultura, não existe nada. Nós estamos lá, a sociedade aí, né, os estudiosos do mundo traduz o governo de Cuba como um governo república socialista, marxista, leninista, unitária, unipartidária, ou seja, é uma coisa só. Onde não existe concorrência, não existe oposição, a tendência é isso mesmo, quer dizer, só fica aquele núcleo. E pelo que você me falou, o negócio deles é o turismo. Agora eu pergunto,
como é que pode esse turismo estar sendo sustentar tanto esse país se não tem o que se ver, né, numa capital como Havana? Eu não compreendi porque tinha tantos turistas lá no país, em todas as cidades que andamos. Mas talvez sejam turistas igual a nós, que fomos lá para conhecer e para ver e Curiosidade. tudo mais. Mas tem Exatamente. as praias também, né? Porque Tá. Cuba é um conjunto de ilhas, né? Tem um arquipélago, Sim, tem a sim, Ilha da sim. Juventude lá, que o pessoal fala muito Sim, bem, sim, sim. e tem as praias do lado do caribenho, porque Cuba também tem o lado de Havana, das Bahamas, né? O outro Sim. lado. Mas o Tá, lado do então, Caribe diz que é muito lindo lá. Você chegou a visitar? sim, então deixa eu colocar para você então Pode, fique à esse vontade. último ponto da situação econômica e social de Cuba. O último ponto. É, Ao longo dos 70 anos do socialismo lá em Cuba, as pessoas foram doutrinadas a amar o seu governo, a, a dizer sim ao seu governo e jamais falar alguma coisa contra. Contra o governo. Lá, o governo tem alguma coisa parecida com o Brasil, no que tange à enganação do povo. O que faz a Globo no Brasil, tem lá a TV estatal do governo, que só fala bem do governo. E é normal tu ver nos prédios públicos assim as frases Fidel Castro para sempre. Poxa vida. Numa outro prédio público lá na fachada, Che Guevara, a nossa inspiração. Meu Deus do céu. A TV diz assim, Cuba, tudo para seu povo. Então, E o povo morrendo de fome. morrendo de fome, sem nenhuma condição. É uma E enganação total. exatamente essa coisa assim, esdrúxula, feia, ridícula, poder ouvir isso, ver essa manipulação pobre social que os governos lá fazem. Aí aqui, graças a Deus, a gente tem a internet. Por isso que o governo brasileiro, esse atual governo brasileiro, quer regular a internet para que a gente não possa trocar essas ideias que nós estamos trocando aqui, né? Porque lá eles não podem. Então lá é só o que a televisão do governo fala. É igual a Venezuela está no mesmo caminho aí, né? Nesse sentido. Para tu ter ideia, lá eles não têm Google. Pois é, tá vendo aí, ó. Tá, de 12 dias que ficamos em Cuba, 7 dias ficamos sem internet. Poxa. É tudo controlado. Mas daí, depois de ter visto toda essa desgraça todas, lembra que o Brasil financiou um grande volume de dinheiro? Porto de Mariel. Porto de Mariel. Fomos visitar o Porto de Mariel. Eu julgo que não foi colocado nenhum centavo lá. Todo aquele dinheiro foi para a mão do governo cubano, porque aquilo está um lixo, aquilo está uma coisa horrível. Quando chegamos no Aeroporto Internacional de Cuba, no banheiro não tem papel, Poxa, não tem sabonete, certo? E se tu quer papel, tu vai ganhar um pedacinho e tu vai ter que administrar bem para o 1 e o 2, porque se tu não fizer bem feito o trabalho, vai ficar com problema. Meu Deus. Ao sair, uma funcionária do governo, sair do banheiro, uma funcionária do governo te coloca na mão um pinguinho de detergente e abre a água para você lavar a mão. Esse controle que tem. O aeroporto acabado. O aeroporto internacional de Cuba acabado. Poxa, mas como estávamos lá para turismo e conhecimento, aí fomos então para os resorts que fazem margem lá com o Mar do Caribe. Então, a imagem que eu trago de lá é algo sensacional de lindo. As águas maravilhosamente limpas. Os hotéis, os resorts, que são do governo e da iniciativa privada internacional, são sensacionais, maravilhosos. Tudo para o turista. Zero para o cidadão cubano. E aí ainda é Cuba, onde você está, nesse resort, é Cuba. É Então, tudo Cuba.
Então, talvez isso seja uma fonte de renda para esse governo manter essa situação que ele Exatamente. ostenta, né? Ele ostenta. O turismo lá, ele sustenta boa parte do governo. É a única indústria assim que se mantém lá, é a indústria do turismo, que entra Do lado caribenho, né? Do lado caribenho. Exatamente. Mas se tu andar lá um dia inteiro ao longo do país, segundo informações dos nossos guias lá, o agronegócio foi totalmente dizimado, 100% dizimado. Então, quando o Lula importa a grande quantidade, através do JBS, de peixes lá de outros países, a tilápia, quando nós temos grande produção no Brasil, aqui, então o Lula começa a desmontar o agronegócio. Aqui, ele quer desvalorizar o que tem aqui para... Então, esse é um começo. Para levar ao que está vivendo Cuba hoje, né? Esse é o perigo que o Brasil vive, mas um perigo bem presente. Você diria que esse povo que pensa assim, porque vamos lá, nós temos um governo em Cuba formado por um presidente, um vice-presidente, um primeiro-ministro e uma Assembleia Nacional. Quer dizer, deve ter aí, sei lá, 100 pessoas, 1.000 pessoas nesse governo, né? Contra, sei lá, quantos habitantes tem Cuba. Esse povo poderia até, de repente, tomar o governo de volta, mas não tem coragem. Como você falou no começo, eles vivem com medo. O que você acha que passa na cabeça desse tipo de gente que quer acabar com uma coisa bonita como nós temos no Brasil para transformar numa coisa feia como está a Havana e Caracas? Jovem, o mundo precisa ajudar esta gente, ajudar este povo. Se o mundo não ajudar... eles não se livram sozinhos. Eles não têm a menor condição de levantar a cabeça. Eles não têm nada, são pobres, esfameados. Eles foram desunidos, ou seja, o governo jogou uma classe contra a outra e destruiu tudo. Transformou todos pobres miseráveis. E aí então, o socialismo que eles divulgam só serve para aquele miolinho que a gente falou agora há pouco. 1.000 pessoas no máximo para 8 milhões de pessoas que moram no país. Menos de 1% do povo cubano vive com dignidade. E são os homens do governo. Os empregados do governo ganham R$50 por mês. $10. $10. E tem lá uma marca registrada, que é o charuto cubano. E tem lá os carros antigos e umas bicicletas que são do governo. Ou seja, quem quer plantar fumo para o governo, quem quiser plantar fumo, terá que dar 90% de sua produção para o governo e ficar com 10%. Aqueles motoristas daqueles carros antigos que são do governo trabalham 8 horas por dia para o governo e 2 horas para eles. Então, é totalmente desincentivado o trabalho lá. Oi, desculpa. Os médicos cubanos que estiveram no Brasil, foi uma coisa assim, horrorosa que o Lula fez. Total. Uma enganação total, uma lavagem de dinheiro para o país Cuba. Eles trabalhavam aqui e ganhavam 12 mil por mês. Ficavam com 1.200, certo? E o governo mandava o resto para Cuba. O governo brasileiro mandava para o governo cubano. Exatamente. E só ficava para o povo, para os médicos cubanos aqui, R$1.200. E mandava para a família dele lá. Para ajudar inclusive, exatamente. Se mantinha aqui e mandava para lá. É uma escravidão, Fiorello, uma escravidão, né? Vamos falar muito pior. Muito pior que a escravidão. Se existia inferno na Terra, eu conheci o inferno Cuba. Onde as pessoas... Na escravidão ainda tinha os senhores que ainda cuidavam dos escravos porque precisavam do serviço dele. Aí, pelo que eu estou vendo, o governo quer mais é que o povo seja exterminado mesmo.
digamos assim, numa colocação não tão elegante, o governo cubano, o sistema socialista, transformou o povo em ratos. Poxa vida. Como eu não vi nenhuma mulher grávida nesses 12 dias aí, os ratos na natureza, eles só se reproduzem se tem alimentos. Então eu comparei isso àqueles queridos filhos de Deus lá em Cuba. Nenhuma mulher grávida em 12 dias. Como é que vão cuidar de um bebê e fazer ele crescer forte e saudável, né? Não tem condições, né? Então me chamou a atenção também uma coisa, que no começo do socialismo, então o governo criou, ele conseguiu, um pouco matando gente, um pouco na repressão, ele conseguiu jogar todas as classes uma contra a outra. Pai contra filho, empregados de empresa contra empresários, negros contra brancos. E ele conseguiu fazer uma bagunceira, uma esculhambação, que a sociedade se destruiu. A sociedade passou a ser nada. Ninguém é nada lá em Cuba. O pessoal não tem uma espiritualidade. O sistema acabou com a cultura vinda de outros países, acabou com a esperança, acabou com a religiosidade. Pois Bem, então, literalmente, infelizmente, são ratos. Sem Deus, o cara vai virar o homem das cavernas de novo, né? Exato. Olha, isso que aconteceu. E o pior de tudo, Fiorello, você contando essa sua experiência aí, agora vivida, é a gente saber que a história nos conta que Cuba, antes de 1950, era um lugar lindo. Havana era bonito como qualquer cidade da Europa, não é? Viu, Jovem? Eu garanto para ti, pelo que eu vi lá, e concordo com o guia lá, Havana era tão bonita quanto Paris, ou melhor. Então. A arquitetura lá é maravilhosa, só que toda ela em ruínas. Em 70 anos cai tudo, né? Despenca tudo. Eu também, como contador, que trabalho com empresas e com números, eu fiz assim uma análise. O prejuízo que o sistema causou para o país Cuba foi trilionário. Não se consegue entender o prejuízo não cabe nem uma máquina. O prejuízo causado são 50 mil prédios em Cuba em ruínas. Em ruínas. Todo o sistema do agro liquidado. Imagina que prejuízo monetário que aconteceu. Se Cuba era uma das melhores cidades do mundo, a primeira cidade a botar o rádio funcionar, transmitir voz pelo rádio, e assim por diante, um monte de coisa. Eles fabricavam vacinas na época. Exato. Então o sistema destruiu tudo, jovem. Assim, é de lamentar o que o socialismo é capaz de fazer. E é de se perguntar o que existe na cabeça desse povo que quer o socialismo ou o comunismo. É de se perguntar isso. Não é? Porque nós lemos nos livros aí e sabemos que países que fizeram vamos dizer assim, tiveram empenho nessas tendências todas, não deu certo nenhum. Inclusive, nós tínhamos duas Alemanhas, não é? Exatamente. Repetindo. E hoje, olha o que é a Alemanha. Eu fui para lá, eu visitei a Alemanha, e aí você vê uma mudança muito grande. Quer dizer, o comunismo não deu certo, a gente já sabe disso. O que passa na cabeça de um sujeito como esse nosso presidente brasileiro, que quer o comunismo, que hoje até se orgulha de ter colocado no STF um ministro comunista. Bateu no peito e disse: finalmente colocamos um ministro comunista. Só que ele é comunista para o povo, mas ele vive nas regalias. Né? O comunismo é para o povo que tem que sofrer, mas o comandante não é? Bem, jovem, eu quero conclamar ao povo brasileiro para nos unirmos e combater o socialismo.
O Flávio Dino foi ridículo quando ele fala assim: eu sou comunista. Primeiro, que comunista é uma palavra que, na forma do português, nem existe. O que ele quis dizer é socialismo. Socialista. É Socialismo. socialista. Então, se o Flávio Dino quer fazer do povo brasileiro o que o Fidel Castro fez lá em Cuba, ele é um demônio vestido de andorinha, infelizmente. E que é o que o Hugo Chávez estava fazendo e depois agora o Maduro vem fazendo com a Venezuela. E nós sabemos, não é mentira, não é invenção. O próprio Lula, numa entrevista, disse: eu estou mais maduro. Piscou o olho para a câmera e disse: entenderam? Eu estou mais maduro. Meu Isso eu Deus. vi no vídeo, ao vivo, quando ele estava falando isso. Então, a tendência é essa. E agora, essa semana aí eu publiquei um vídeo que você deve ter assistido, de um pastor que também fez uma viagem como você fez para Cuba, ele foi para Venezuela. E ele nos conta a mesma coisa que você está contando sobre Cuba. Ou seja, e ele alerta: Brasil, nós não podemos virar uma Venezuela. Eu acho que nós corremos esse risco, mas nós temos 80% da população consciente disso, que nós corremos esse risco. Talvez a gente tenha só uns 4 a 5% com coragem de lutar para tentar evitar isso, Fiorello, talvez. Mas eu faço uma pergunta para você. No caso de Cuba, foram 70 anos para estar implodindo. Agora, você falou que vai implodir, eu acredito que vai implodir, vai acabar. Né? No caso da Venezuela, tinha o Hugo Chávez e agora o Maduro, Nicolás Maduro. Mas, vamos dizer aí, 40 anos mais ou menos para chegar no que está hoje. O Brasil, com essa extensão que ele tem, 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Com todos os estados, são 26 estados, além do Distrito Federal. É mais difícil, na sua opinião, de chegar a isso? Demoraria vamos dizer assim, mais uns 70 anos daqui para frente, ou 100 anos? Ou a gente corre o risco de 2, 3 anos já estar desse jeito, Fiorello? Jovem, é um detalhe também que eu esqueci de mencionar antes. A maioria da população não tem gás, além de não ter luz. A maioria da população não tem chuveiro para tomar banho. Tem que tomar banho em panelas, em bacias. Certo? Se nós ficarmos quietinhos aí, deixando as coisas acontecerem, nós somos candidatos a ser uma Venezuela, a ser uma Cuba. O sistema hoje, ele se rompe mais rápido. Não vai existir sistema socialista que dure 70 anos. Não vai existir. Veja na Venezuela, os últimos 30 anos aí já explodiu, já está explodido. E o nosso país, está em guerra. A sociedade brasileira está em guerra com o sistema governamental. O Brasil todo já mostrou que não quer o socialismo. Agora, ninguém entendeu, e eu também não entendi, como é que o STF colocou um marginal, um ladrão, comprovadamente como o Lula, para ser nosso presidente. Eu não entendi como pode acontecer uma coisa dessa com o país. Então, nós estamos em perigo. Nós somos candidatos a ser socialista já. E, te digo uma coisa, vai ter uma grande mortalidade de brasileiros. Se fecharem a minha igreja, só por cima do meu cadáver. Não vai acontecer. Nem na minha família. Então vai morrer muita gente, doutor João. Se acontecer isso no Brasil. Com certeza absoluta. Então nós temos que lutar, João. Chamar nossos amigos para ter um país digno, honesto, transparente e com dignidade, com respeito à família, respeito à indústria, respeito ao comércio, respeito ao trabalhador, respeito às pessoas brasileiras de uma forma geral. Vamos à luta, doutor Jove. Não podemos continuar
parados. Então, a gente tem que conclamar a população e pedir para que você divulgue, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e compartilhar mesmo para viralizar o vídeo e a gente mostrar essa realidade. Eu estou rodando aí também as fotos que o Fiorello mandou para você ter uma ideia do que nós estamos falando e que ele viu lá. Né? Ainda não encerrei o vídeo, mas só para dizer que nós estamos passando essas fotos para você ter uma ideia sobre isso, tá certo? Jovem, desculpa a minha emoção, mas te prometo, assim que for possível, eu vou lá na Venezuela, ver a situação lá, e depois eu te conto tudo aqui no canal. Pode contar comigo, tá? Você é corajoso, porque até o pastor disse que para entrar lá, ele teve que ir pelo Panamá, tirou o voo do Brasil para o Panamá, porque estava difícil de entrar na Venezuela. A situação está complicadíssima lá. Mas nós também temos aí uma esperança, porque me parece que os Estados Unidos, por causa do narcotráfico, porque ainda tem esse lado, você não falou aí de Cuba sobre tráfico de drogas, mas no caso da Venezuela existe isso e o pessoal mandando droga para os Estados Unidos, que é uma das coisas que o governo americano não topa e não quer, né? Não aceita. Então, acredito que por causa desse caminho nós vamos ter uma novidade aí na questão da Venezuela em breve. E talvez isso respingue um pouco no Brasil, porque a gente sabe muito bem que o narcotráfico passa pelo Brasil através de 2 grupos de terrorismo que a gente tem no Brasil, que é o Comando Vermelho e o PCC, o primeiro comando da capital. Mas quero, antes da gente encerrar esse papo, Fiorello, passar a palavra para ti e dizer o que mais você se lembra, antes de você se despedir do povo aí, de Cuba, que você gostaria de falar, assim, que de repente você esqueceu. Bem, nós também, por motivo de segurança, fizemos a rota São Paulo, Panamá e Panamá, Havana. Foi o conselho melhor que nos deram. O que eu desejo falar ainda neste finalzinho da entrevista, doutor Jovem, é que nós precisamos lutar, porque as pessoas não conseguem compreender ainda bem, tem ainda muitos petistas, muitos esquerdistas que não conseguem entender o mal, a desgraça que é o socialismo. Você viu algum visitante brasileiro lá, algum partido? Sim, com certeza. Com certeza. Encontramos brasileiros, encontramos uma excursão do Rio Grande do Sul, encontramos um casal de São Paulo. Só turista internacional. Não tem nenhum turista cubano, porque cubano não tem dinheiro. Só turista internacional. Que certamente esses turistas levarão para o mundo a situação que é Cuba, né? E a mensagem final que eu quero deixar nesta entrevista é por que o sistema brasileiro, entre aspas, por que o STF colocou um comunista chamado Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, e por que o nosso Senado permitiu que um comunista, como ele se trata, Flávio Dino, virasse ministro do STF? Então, essa pergunta eu quero deixar no ar, com grande tristeza, que com tanto brasileiro querido, bom e competente, com tanto CU de capacidade que existe no Brasil, colocaram um ladrão, um mentiroso, um bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva para ser o nosso presidente. Você falou muito bem aí, colocaram, porque o povo não colocou ele lá, não é? Com certeza. Muito bem. Fiorello, quero te agradecer muito pela oportunidade que você me deu de a gente te entrevistar aqui, agradecer a tua equipe aí que está comandando também a sua participação e agradecer aqui a nossa audiência que nos prestigia assistindo esse vídeo. Mas quero me despedir de você e deixar você dar as suas últimas palavras aí para a nossa entrevista. Muito obrigado, doutor Jove. E quero estender um abraço especial a todos os teus
seguidores, a todos os internautas, e um beijo no coração para todos.